2 Samuel, capítulo de número 24, 1 Reis, capítulo 1 e capítulo 2. 2 Samuel, capítulo de número 24. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. E ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera a Israel e a Judá. Disse, pois, o rei Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo: Agora rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, enumera o povo para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é. E os olhos do rei, meu senhor, e o vejam. Mas por que deseja o rei, meu senhor, este negócio? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército de Joabe, pois saiu com os chefes do exército diante da face do rei a numerar o povo de Israel. E passaram o Jordão, e puseram-se em campo junto a Aroer, à direita da cidade que está no meio do ribeiro de Gade, junto a Jazer. E vieram a Gileade, a terra baixa de Cádiz, também vieram até Dan, Jaã e ao redor de Sidom. E vieram às fortalezas de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e saíram para a banda do sul de Judá, a Berseba. Assim rodearam por toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei soma do número do povo contado. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que arrancavam espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: Muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que traspasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai e dize a Davi: Assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que ta faça. Veio, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber e disse-lhe: Queres que 7 anos de fome te venha à tua terra, ou que por 3 meses fujas diante dos teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba, morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: Eis que eu sou o que pequei, e eu o que iniquamente procedi. Porém essas ovelhas, que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim, contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia, Davi, e disse-lhe: Sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse a Araúna: Por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: Para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Toma, e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trilhos, e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: O Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: Não, porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. E edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra, e cessou aquele castigo de sobre Israel. Sendo, pois, o rei Davi já velho,
e entrado em dias, cobriram-no de vestes, porém não aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei nosso senhor uma moça virgem, que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei nosso senhor aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e a acharam a Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei e o servia, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizestes assim? E era ele também muito formoso de aparência, e Agite o tivera depois de Absalão. E tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo a Adonias. Porém Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, e Natão, profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas e vacas, e bestas cevadas, junto à pedra de Zoelete, que está junto à fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, profeta, e a Benaia, e aos valentes, a Salomão, seu irmão, não convidou. Então falou Natã a Betseba, mãe de Salomão, dizendo: não vistes que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, agora e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão teu filho. Vai e entra o rei Davi e diz-lhe: não juraste tu, rei, meu senhor, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda falando com o rei, eu também entrarei depois de ti e acabarei as tuas palavras. E entrou Betseba ao rei na recâmara, e ao rei era muito velho, e Abisag, a sunamita, servia ao rei. E Betseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei, e disse o rei: que tens? E ela lhe disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina, e agora, ó rei meu senhor, tu não o sabes. E matou vacas e bestas cevadas e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e a Abiatar, sacerdote, e a Joabe, general do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhe declares quem se assentará sobre o trono do rei, meu senhor, depois dele. De outro modo, sucederá que quando o rei, meu senhor, dormir com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos os culpados. E estando ele ainda falando com o rei, e eis que entra o profeta Natã, e o fizeram saber ao rei, dizendo: eis ali está o profeta Natã, e entrou à presença do rei, e se prostrou de diante do rei, com o rosto em terra. E disse Natã: ó rei meu senhor, disseste tu: Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono? Porque hoje desceu e matou vacas e bestas cevadas e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei e os capitões do exército e Abiatar, o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: viva o rei Adonias. Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok, o sacerdote, e a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão teu servo, não convidou. Foi feito isso da parte do rei meu senhor? E não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no trono do rei meu senhor depois dele? E respondeu o rei Davi e disse: chamai-me a Betseba. E ela entrou à presença do rei, e estava em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: vive o Senhor, o qual me remiu a minha alma de toda angústia, que como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, em meu lugar, assim o farei no dia de hoje. Então Betseba se inclinou com o rosto em terra, e se prostrou diante do rei e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. E disse o rei Davi: chamai-me Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E entraram à presença do rei. E o rei lhes disse: tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazer subir ao meu filho Salomão na mula que é minha, e fazei-o descer a Giom. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungirão o rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão.
Então subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém, assim o diga o Senhor, Deus do rei meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim o seja com Salomão, e faça com seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram montar Salomão a mula do rei Davi, e o levaram a Giom. E Zadok, o sacerdote, tomou o vaso do azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão, e tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão! E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas e alegrava-se com grande alegria, de maneira que, com o seu clamor, a terra retiniu. E o ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: Por que tal ruído na cidade alvoroçada? Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse a Adonias: Entra, porque és valente, e traz boas novas. E respondeu Jonatas e disse a Adonias: Certamente nosso senhor, o rei Davi, constituiu rei a Salomão. E o rei enviou com ele a Zadok, o sacerdote, a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e os quereteus e aos peleteus, e o fizeram montar a mula do rei. E Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, o ungiram o rei em Giom, e dali subiram alegres, e a cidade está alvoroçada. Este é o clamor que ouviste. E também Salomão está sentado no trono do reino. E também os servos do rei vieram abençoar nosso senhor, o rei Davi, dizendo: Faça teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome, e faça com que o teu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. E também disse o rei assim: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje tem dado que se assente no meu trono e que meus olhos vissem. Então estremeceram e levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi ao seu caminho. Porém Adonias temeu a Salomão, e levantou-se e foi e pegou das pontas do altar. E fez-se saber a Salomão, dizendo: Eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que pegou das pontas do altar, dizendo: Jure-me hoje o rei Salomão, que não matará seu servo à espada. E disse Salomão: Se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá. E enviou o rei Salomão, e o fizeram descer do altar, e veio e prostrou-se perante o rei Salomão. E Salomão lhe disse: Vai para a tua casa. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele a ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos caminhos seus, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andares perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse: Te faltará sucessor ao trono de Israel. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez os dois chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, a Amasa, filho de Jeter, os quais matou e em paz derramou sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no seu cinto que tinha nos lombos e nos seus sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs descem à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o Gileadita, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz, no dia em que ia a Manaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que o não mataria a espada. Mas agora o não tenhas por inculpável, pois és homem sábio. Bem saberás o que lhe has de fazer, para que faças com que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. E Davi dormiu com seus pais,
e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. E Salomão se assentou no trono de Davi seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agite, a Betseba, mãe de Salomão, e disse a ela: de paz é a tua vinda? E ele lhe disse: é de paz. Então disse ele: uma palavra tenho que dizer-te. E ela lhe disse: fala. Disse, pois, ele: bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim, para que eu visse a reinar. Ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Assim que agora só uma petição te faço, não a rejeites. E ela lhe disse: fala. E ele lhe disse: peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele tu não rejeitará, que me dê por mulher a Abisag, a sunamita. E disse Batseba: bem, eu falarei por ti ao rei. Assim veio Batseba ao rei Salomão, a falar-lhe por Adonias, e o rei se levantou a encontrar-se com ela, e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e fez por uma cadeira para a mãe do rei, e ela se assentou à sua mão direita. Então disse ela: só uma pequena petição te faço, não a rejeites. E o rei lhe disse: pede, minha mãe, porque te não farei virar o rosto? E ela lhe disse: dê-se a Abisag, a sunamita, a Adonias teu irmão por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: e por que perdes a Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: assim Deus me faça, e outro tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou, me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha dito que hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, a qual deu sobre ele e morreu. E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: para Anatote, vai para os teus campos, porque há homens dignos de morte, porém hoje te não matarei, porquanto levastes a arca do Senhor Jeová diante de Davi meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha dito sobre a casa de Eli em Siló. E veio a fama até Joabe, porque Joabe se tinha desviado, seguindo a Adonias, ainda que se não tinha desviado, seguindo a Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. E disse ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Então enviou Salomão Benaia, filho de Joiada, dizendo: vá, dá sobre ele. E veio Benaia ao tabernáculo do Senhor e lhe disse: assim disse o rei, sai daí. E disse ele: não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com a espada a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhe o rei: faze como ele disse, e dá sobre ele, e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que Davi meu pai o soubesse, a saber, a Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jeter, chefe do exército de Judá. Assim recairá o sangue deste sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua semente para sempre, mas a Davi, a sua semente e a sua casa, e ao seu trono dará o Senhor paz para todo sempre. E subiu Benaia, filho de Joiada, e deu sobre ele e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. E o rei pôs a Benaia, filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército, e a Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Depois enviou o rei e chamou a Simei e disse-lhe: edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias nem para um nem para uma outra parte, porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, saibas de certo que morrerás, o teu sangue será sobre a sua cabeça. E Simei disse ao rei: boa é esta palavra, como tem dito o rei meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos
2 servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou e abardou seu jumento e foi a Gate para Aquis a buscar seus servos. Assim foi Simei e os trouxe os seus servos de Gate. E disseram a Salomão que Simei de Jerusalém fora a Gate e tinha já voltado. Então enviou o rei, chamou a Simei e disse-lhe: não te conjurei eu pelo Senhor e protestei contra ti, dizendo: no dia que saíres para uma outra parte, sabe de certo que morrerás? E tu me disseste: boa é a palavra que ouvi. Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem um mandato que te mandei? Disse mais o rei a Simei: bem sabes tu toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi meu pai, pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado pelo Senhor para sempre. E o rei mandou a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e deu sobre ele e morreu. Assim foi confirmado o reino da mão de Salomão.